Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Sabe para quê, gente? Para estudar com foco na Secretaria de Educação de Minas Gerais. Afinal de contas, são muitas vagas e uma delas será sua. Você já está se preparando, já está se dedicando, ainda tem um tempinho para a prova, então dá para estudar tudo. E a banca do seu certame, que é o Instituto Consulplan, não é uma banca dificílima, gente. Eu costumo dizer que é uma banca justa. O que é uma banca justa? O que está no seu edital é o que costuma ser cobrado, de maneira organizada, de maneira clara. Não é igual uma FGV da vida, né? Quem fez o último concurso da Secretaria de Educação deve ter ficado traumatizado com a língua portuguesa, falou assim, pelo amor de Deus, não consigo, não dá para digerir, mas é porque foi outro cenário, tá? Bom, vamos começar entendendo aqui quais as opções de curso que eu tenho para quem vai fazer a Secretaria de Educação e qual que é a lógica desses cursos, tá? Bom, primeiro, eu tenho o curso Oficina de Redação. Esse curso é importante para todo mundo. Afinal de contas, a redação, gente, ela costuma ser decisiva no certame. Às vezes o povo fica ali meio com notas empatadas para ter a redação corrigida, com notas muito próximas. E é a redação que faz o lindo papel de diferenciar quem vai tomar posse de quem não vai tomar posse. Então, nós temos a Oficina de Redação, com foco na Secretaria de Educação de Minas Gerais, beleza? Nesta oficina, a gente vê toda a teoria necessária para escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, teoria. A gente vê a grade de correção da sua banca, temas anteriores da sua banca. Então, grade da sua banca, do seu concurso mais especificamente, né, gente? Porque o concurso da Secretaria de Educação, ele tem uma grade, outros concursos do Instituto Consulplan acabam tendo outras grades, tá? Então, a grade da sua banca, considerando aí o concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais, a gente também trabalha temas anteriores da banca para a gente conhecer o perfil da banca. A gente faz análises de textos de aluno. A gente trabalha atualidades, porque eu preciso melhorar o seu repertório argumentativo. Então, isso aqui é imprescindível, né? A gente sempre vai trabalhar atualidades e, obviamente, a gente vai trabalhar temas, né? Temas inéditos com foco no concurso da Secretaria de Educação. Ô Flávia, você acha que o tema vai ser voltado para a educação, tipo educação inclusiva? Gente, pode ser que sim, pode ser que não. É claro que eu vou ter que trabalhar temas relacionados a essa área educacional. Então, é claro que a gente vai trabalhar temas voltados para a área de educação. Mas o seu edital, ele fala temas de atualidades. Então, como a gente tem temas de atualidades, eu posso pensar em vários eixos. A educação é um desses eixos. Mas eu posso pensar em cultura, eu posso pensar em meio ambiente, eu posso pensar em tecnologia, eu posso relacionar, por exemplo, educação e tecnologia. Posso falar, por exemplo, do uso da inteligência artificial no ambiente escolar. Então, eu posso trabalhar com essas possibilidades aqui. Então, educação, cultura, meio ambiente, problemas sociais. Mais outros. Nosso objetivo, gente, sempre vai ser trabalhar a atualidade de maneira completa, para que você tenha chances independentemente do tema. Então, ó, nós vamos, obviamente, nos ater ao eixo educação, porque tem uma chance grande de no seu concurso aparecer alguma coisa de educação. Mesma coisa, quando você pega um concurso de segurança pública, tem uma chance de aparecer um tema voltado para a segurança pública. Mas, contudo, entretanto, vou dar um exemplo da Polícia Civil do Paraná. Caiu sobre reaproveitamento de alimentos. Aí o menino olhou e falou assim, poxa vida, estudei tanto o papel da polícia, suicídio em âmbito profissional, estudei segurança pública, até falar, chega e aí cai uma questão de alimentação, então a gente não pode correr esse risco, não, tá? E aí, por isso que a gente passa também pelos temas anteriores da banca, para que você perceba que o Instituto Consulplan, ele nem sempre vai casar o concurso com o tipo de tema de redação. Ou seja, a gente tem que ter uma visão um pouco mais aberta em se tratando do nosso teminha de redação, combinado? Bom, então vamos fazer aqui a oficina. Essa oficina inclui 10 correções individualizadas, até 10 correções. Vocês podem mandar 2 por semana, tá? Então, oi, 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 oi. Aqui o som tá aparecendo normal, gente. Me fala aí como é que tá o som para vocês. Ao longo da vigência do seu curso, você pode mandar até 10 textos para correção,
2 por semana, prazo de devolução de 7 dias. Então, basicamente, para vocês pensarem aqui nas possibilidades. E a oficina de redação, gente, ela é muito importante. Por que ela é muito, muito e mais muito importante? Porque é isso aqui que decide quem vai entrar no concurso de quem não vai entrar. Bom, e aí a gente tem a outra parte, que é a parte de português e literatura, porque no seu concurso também cai literatura, tá? Então, nós vamos ter outros 2 cursos aqui, focados no seu edital. O curso Teoria mais Exercícios. Esse daqui é ideal para alguém que precisa o quê? Revisar toda a teoria, ter uma noção de toda a teoria. Então, esse curso é um curso mais completo, ele é para aquele aluno que ainda não tem uma noção, por exemplo, do que é voz passiva, não tem uma noção, por exemplo, em termos de organização de texto, tipologia textual, o texto é expositivo, o texto é argumentativo. Então, para esse padrão de aluno que precisa revisitar a teoria, tá? Ideal para quem tem dificuldade em português e ou para quem precisa revisitar a teoria, ou até ver mesmo, né? Porque já está em outra área, enfim. Bom, e a gente tem o curso de exercícios, que é o curso de 400 questões da sua banca. Esse curso de exercícios é ideal para quem já tem um domínio teórico, porque as revisões são feitas a partir o quê? De exercícios, tá? Certo domínio teórico. Os exercícios, gente, são os mesmos nos 2 cursos. A diferença é que aqui a gente tem sempre uma teoria de base antes. Aqui, ó, para quem tá me acompanhando aí que é professor, a gente vai seguir uma sequência didática. E eu gosto muito disso, porque eu já estive em sala de aula, aqui a gente tá online, mas eu já estive em sala de aula bons e lindos 15 anos da minha vida e eu adoro isso. E acho que faz toda a diferença. Bom, a gente começa sempre na sequência com como cai. Esse como cai, eu pego 5 questões da sua banca. Vamos imaginar que o nosso primeiro assunto é ortografia. Então eu pego 5 questões da sua banca e aí trabalho aquelas questões ali para você entender como é que esse conteúdo vai ser o quê? Cobrado. Aí na sequência a gente faz toda a teoria do conteúdo, né? Basicamente o conteúdo que está ali atinente ao tema. Uso do hífen, parônimos e homônimos, fonologia, tudo isso aqui. Aí depois a gente faz exercícios por assunto, tá? E numa pastinha separada, a gente também faz provas completas, porque é muito importante. Quantas questões, Flávia? Mais ou menos 400 questões. Então, nosso curso ele engloba mais ou menos 400 questões da Consuplan ou do Instituto Consuplan, porque você vai perceber que essas 2 bancas elas estão ali de mãos dadas, tá? Então, mais ou menos 400 questões ali que a gente vai trabalhar. Então, curso de teoria, ideal para quem tem dificuldade ou para quem ainda não domina a matéria, e aqui o curso para quem já tem certo domínio. Pessoal, só lembrando que a gente vai ter o combo com um desconto super bacana, que vai juntar esses 2 cursos aqui, ó. Então, você tem a opção do nosso combo Secretaria de Educação de Minas Gerais, em que a gente vai juntar os cursos de oficina de redação, que é imprescindível, né? Com o curso de teoria mais exercícios, que vai equivaler ao seu combo, né? O ideal, gente, é sempre você pensar no que faz sentido realmente para sua realidade. Já tem domínio teórico, o curso de exercício, de repente, faz mais sentido. Eu já fiz vários cursos de redação. Aí você pode optar, por exemplo, por um pacote de correção. A gente também tem pacote de correção de redação. Ou seja, não vai incluir teoria, não vai incluir nada. Só a correção mesmo do texto. Então, Flávia, eu já fiz uma teoria. Ou eu sou tão fraca em redação que eu acho que 10 redações serão insuficientes para eu avançar o tanto que eu preciso, porque cada um tem uma realidade. Aí a gente vai ter o pacote de correção, que é uma boa também. Você pode mandar com a grade da Secretaria de Educação sem nenhum problema. Então, essas são as nossas opções de curso em se tratando de Secretaria
da Educação de Minas Gerais. Bom, aqui, gente, vamos falar agora um pouquinho do edital da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Porque às vezes você lê o edital e pensa assim, nossa, esse edital tá muito ruim. Não, esse edital é até um edital bem legal, se a gente compara com outros editais do Instituto Consulplan, porque ele tirou algumas matérias, mas incluiu literatura. Esse é um edital de base para todos os cargos. Então, independentemente de você ser professor de português, de matemática, de física, de química, independentemente de você fazer o concurso ali para a área de coordenação, esse é o seu edital de base. Interpretação e compreensão de textos, língua e linguagem, as funções da linguagem, o texto narrativo, descritivo, dissertativo, tipos de discurso, discurso direto, indireto, discurso livre, o gênero poético. Você vai perceber que eu dei gênero poético, gente, dentro de literatura, porque eu dei aqui, ó, em gêneros o quê? Literários, tá? Então, só para você saber onde é que eu coloquei essa aulinha específica de gênero poético. E as figuras de linguagem todas serão trabalhadas, obviamente, tá? Então, aqui você tem uma parte que diz respeito à interpretação de texto. Então, vou organizar aqui para você, ó, texto, tá? Aqui você tem uma parte de gramática. E por incrível que pareça, essa parte de gramática ela veio amenizada. Observe, por exemplo, que você vai ter a parte de fonologia, né? Fonemas, vogais, consoantes, semivogais, encontros consonantais, encontros vocálicos, dígrafos, sílaba. Aí aqui, ó, correção ortográfica, acentuação, divisão silábica, tudo isso a gente vai estudar no detalhe. Morfologia, estrutura e formação de palavras, morfemas, afítios, processos de formação, classes gramaticais. Classes gramaticais, gente, as 10 classes. Então, o menino fala assim, vai cobrar verbo? Ué, tá aqui, ó. Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, artigo, numeral, verbo, obviamente, conjunção, preposição, interjeição, tá tudo aqui, ó. Então, as 10 classes gramaticais. Tanto identificação, quanto classificação e emprego. Então, tudo isso está previsto no seu edital. Quando a gente chega em sintaxe, a banca deu uma aliviada na prova para todos os cargos. Então, a gente tem os conceitos de frase, oração e período, e a gente só vai estudar o período simples. Termos da oração, sujeito predicado, objeto direto, objeto indireto, né? Identificação, classificação, emprego, transitividade verbal. Então, tudo que é do período simples. O que não apareceu na sua prova? Não apareceu, por exemplo, período composto. Não apareceu pontuação. Tudo bem que uma questão de pontuação, ela pode envolver sentido. E aí, automaticamente, ela vai cair em interpretação. Mas não tem uma questão explícita, por exemplo, para você falar se a frase está adequada ou não em relação ao uso de sinais de pontuação. Então, pontuação não tem... Olha aqui, gente, não tem concordância no seu edital. Você percebeu isso? Não tem crase, não tem regência... Então, não tem um monte de coisa no seu edital. Se você pensar, a banca foi até boazinha. Bom, colocação pronominal, eu acho arriscado não dá, porque tá dentro de o quê? Pronome. Ainda mais quando fala emprego, então colocação pronominal, logicamente vou trabalhar, tá? Flávia, mas essas outras matérias, tipo período composto, pontuação, concordância, crase e regência, vão aparecer na prova para professor de português. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Beleza. Bom, a parte de literatura, outro cenário, ela vai ser dada, eu já gravei essa parte toda, está maravilhosa. Gente, eu nunca gravei um curso de literatura tão lindo. Eu tenho certeza de que vocês vão amar o curso, que vai aumentar o nosso repertório com muitas questões. Então, você vai amar essa parte, tá? Então, eu tenho denotação, conotação, conceituação de texto literário, gêneros literários. Então, esse gênero poético, tipos de verso, tipos de rima, isso tudo eu vou trabalhar aqui dentro de literatura. Periodização da literatura brasileira, você conseguiu associar? Quem é da área de letras, claro que conseguiu, mas quem é da área de física, pode ter falado assim, o que é que eles estão cobrando aqui? Barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, movimento de vanguarda europeia, até a gente chegar no modernismo. Então, a gente vai do barroco até o modernismo brasileiro. Mas a gente vai estudar todos esses estilos, inclusive essas aulas já estão disponíveis para vocês, tá? Estudo dos principais autores. Bom, quando eu fui estudando os períodos, eu já apresentei os principais autores. Então, ó, tô lá no Barroco. Aí eu aproveitei e falei com vocês. Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira. Então, eu já trouxe ali as referências em relação aos principais autores dentro de cada estilo. Cheguei lá no modernismo. Dividi o modernismo nas 3 fases do modernismo e apresentei os autores que eram atinentes a cada uma das 3 fases, tá? Então, todo esse conteúdo que está aqui para todos os cargos,
ele todo vai ser trabalhado ao longo do seu curso, beleza? O nosso curso foi montado para todos os cargos, beleza? Mas eu sei que muitos professores de português vão precisar de um reforço a mais. Então vamos lá. O que tem no edital exclusivo para professores de português, tá? Os conteúdos em vermelho são comuns a todos os cargos, para você já ter essa dinâmica. Esse conteúdo em verde, apesar de não ser comum a todos os cargos, eu vou colocar lá como conteúdo que extra. Tá fora da carga horária e vai ter uma pasta específica que vai chamar pasta professor de português, tá? A gente vai colocar lá letras. Ela vai ter uma pastinha lá na área do aluno separada, para você não embolar. Eu vou seguir a sequência do seu edital, começando pela parte de literatura, que eu comecei pelo item 7, porque ele era mais independente e me permitiu gravar mais rápido, tá? Então, essa partezinha aqui, ó, que vai ser a estrutura do período composto, identificação e classificação em emprego, concordância, verbal e nominal, regência, verbal e nominal, ocorrência da crase, ocorrência do infinitivo, flexão do infinitivo, ó, emprego dos sinais de pontuação. Este conteúdo aqui eu vou trabalhar com vocês, só que ele é exclusivo para o pessoal de letras, então eu vou deixar numa pastinha separada para não confundir os outros, vamos dizer assim, alunos da turma. Então vai ficar numa pastinha separada, tá? Essa parte em vermelho é comum, aqui ó, é a parte de literatura, e já salientando, esses conteúdos aqui, gente, eu não tenho condição de trabalhar, não é má vontade, porque eu não trabalho com essas partes aqui. Então, história e sociologia da educação. Apesar de estar estudando agora psicologia da educação, no curso de psicologia que eu estou fazendo, eu não me sinto preparada nem habilitada para trabalhar esse conteúdo, que é um conteúdo teórico, mas que tem, assim, aqui, ó, princípio educativo e pesquisa com princípio pedagógico. Eu não domino essas matérias para poder gravar isso para vocês. Tendências pedagógicas, claro que eu tenho uma noção do que se trata, tenho uma noção, por exemplo, vou falar da nossa área, por exemplo, do que é um texto multimodal, que é uma tendência. Hoje a gente trabalha em sala de aula com textos, o que? Multimodais, mas eu não sou gabaritada o suficiente para gravar esses conteúdos, tá? Educação inclusiva, estou estudando muito sobre isso na psicologia, mas ainda também não me sinto segura para gravar esse conteúdo. Gestão escolar democrática e participativa. Eu precisaria de ter uma pessoa aqui que soubesse isso aqui de fato. Bom, então, neste caso, os conteúdos em azul não serão contemplados no seu curso. Porque o nosso curso, na verdade, gente, ele tem como base para todos os cargos. Então, todos os cargos, esse edital todo vai ser trabalhado, inclusive a parte de literatura. Quem for fazer a prova de professor de português, essa matéria aqui eu já gravei também para o Instituto Consuplan, porque em outros editais do Instituto Consuplan, vou pegar, por exemplo, o Ministério Público do Pará, que foi essa banca, tá? Eu gravei pontuação com foco no Instituto Consuplan. Então, essas matérias aqui não são complicadas de serem trabalhadas no seu curso e aí dar um benefício a quem vai fazer a prova de professor de português, tá? Não posso me comprometer com aquilo que eu não domino. Então, esses conteúdos em azul não serão contemplados no seu curso se você é professor de português. Essa parte aqui você vai precisar de um reforço por fora. Claro que se eu souber de alguma coisa, se li um texto, eu vou lá e coloco na nossa pastinha de letras. Eu só não posso me comprometer a gravar um negócio que eu não domino, né, gente? Vamos falar a verdade? A gente tem que ser humilde o suficiente para saber até onde é que a nossa mão o quê? Alcança. Então, esse que é o ponto. Bom, dito isso, a gente já pode ir agora para o Instituto Consuplan, entendendo a dinâmica da banca como um todo, tá? Bom, então agora você está mais que animado para entender a dinâmica do Instituto Consuplan ou da Consuplan. Vou começar te mostrando, gente, que aqui a gente está no site da Consuplan. Tá vendo aqui? Viu o símbolozinho, tudo? Agora eu vou para o site do Instituto o quê? Consuplan. Primeiro você viu que o símbolo é o mesmo e só a cor é o quê? Diferente. Essas duas bancas, elas atuam em termos de cooperação técnica. Então, quando você vem para essa páginazinha aqui, ó, acessa cooperação técnica Consuplan, clicou, vai cair aqui. Então, no fundo, nós estamos falando de uma instituição, tá? Que é a mesma, só que ela vai ter duas empresas diferentes, porque o instituto, né, não paga imposto e a Consuplan paga imposto. É a vida, né, gente? Então, a pessoa já criou ali um jeito de resolver certos problemas. Então, o instituto tem uma finalidade social, a Consuplan é uma empresa. As duas atuam em cooperação técnica, ou seja, elas vão ter estilos de prova muito parecidos. Então, quando a gente pensar aqui no Instituto Consuplan, beleza? Estamos falando também da banca Consuplan. Aqui, ó, cooperação técnica, eu estou no site do Instituto. A cooperação técnica é com a própria o quê? Consuplan. Isso significa dizer que você não tem que se preocupar tanto em filtros de questões se a questão é da Consuplan ou do Instituto Consuplan. Essas duas bancas caminham de mãos
dadas, beleza? A mesma coisa acontece com o Instituto AOCP e com a AOCP. Ah, Flávia, mas eu vejo um pouco de diferença. Gente, eu vejo muito mais diferença em se tratando do concurso. Vou dar um exemplo, tá? Quando você pega uma prova do Instituto Consulplan, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Câmara de BH, aí você vai ver uma prova com um certo rigor, um nível mais apurado, porque foi um concurso grande. Quando você pega uma prova de um concurso muito pequeno, ela tende a ser um pouco mais fácil. Tende, porque existem provas difíceis, independentemente do tamanho do concurso, tá? Qual que é o nosso compromisso ao longo do seu curso? Fazer, no mínimo, 20 provas completas, além de exercícios por o quê? Assunto. Então, nós vamos corrigir muitas provas. Você pode ficar tranquilo que a gente vai fazer prova. Eventualmente, a gente pode fazer uma prova de 20 questões, cada aula tem 10. Então, pode dar 19, mas você vai ter ali pelo menos 200 questões de provas completas e outras 200 questões separadas por assunto para que você possa entender como o Instituto Consulplan ou como a Consulplan cobra no detalhe determinado conteúdo. Ah, como é que a Consulplan cobra ortografia? Desse jeito aqui, meu filho. A sua banca, ela trabalha desta forma aqui. Então, nós vamos trabalhar com foco aqui na Consulplan / Instituto Consulplan, tá certo? Bom, aí, este aqui é o perfil padrão da prova da Consulplan e do Instituto Consulplan. Perfil padrão, interpretação de texto. Sempre vai cair questões de inferência, denotação e conotação. É comum que a banca cobre questões de figuras do que de linguagem. Até aqui, ó, nós estamos falando de conteúdos que são mais atinentes a texto. Aqui, ó. E isso, na sua prova, deve representar mais ou menos 60% da prova. Flávio, então você está querendo dizer que a minha banca cobra pouca gramática? É claro, gente, que, por exemplo, coesão, você precisa dominar os mecanismos de coesão. Então, vai envolver um conhecimento gramatical. Figura de linguagem, você também precisa conhecer as figuras de linguagem para acertar uma questão. Mesma coisa, tipologia e gênero, para você saber se um texto é dissertativo, se um texto é injuntivo, né? Ah, para você saber se o texto é um editorial, pensando já em gênero, ou um artigo de opinião. Isso envolve teoria. Então, nós temos várias teorias aqui. Isso não quer dizer que não cabe conceito, não. Então, há teorias que respaldam esses conteúdos. Então, sempre a gente tem que pensar nisso, tá? Bom, emprego de classes de palavras sempre cai. A sua banca sempre vai trazer uma questão, pelo menos uma de identificação. Então, vai grifar algumas palavras no texto e perguntar qual é a classe daquela palavra. Sintaxe da oração e do período, identificação também de termos, como é que esses termos se comportam, pontuação, concordância verbal nominal, regência, estudo da crase e a parte semântica e estilística, que também estão ligadas aqui a figuras de linguagem, tá? Lembrando que alguns conteúdos, mais especificamente esses daqui, não estão contemplados no edital todos os cargos, Secretaria de Educação de Minas Gerais. Então, não estão contemplados. Isso aqui não precisa estudar. Então, é só o pessoal que vai fazer o concurso com foco em letras, tá? Então, pensando aqui no perfil da nossa banca, a gente vai ter, pensando no Instituto Consulplan e na Consulplan, 60% das questões mais voltadas para a interpretação de texto e 40% das questões mais voltadas para a gramática. Claro que, a depender da prova, esse número muda. Então, a gente tem provas da Consulplan que vão ter muito mais questões de gramática do que questões de texto. Isso aqui a gente está pegando um levantamento geral. E nessas questões de texto, são muito comuns questões de vocabulário, tá? Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso. São muito comuns questões de tipologia textual e de gênero textual. Então, também precisamos nos ater muito a isso, tá? Bom, então pensando na sua prova, o que eu diria é o seguinte: não ignore o texto na sua prova, porque ele vai corresponder a um percentual elevado de questões. E aí, gente, como nós estamos aqui já hoje para fazer uma prova, entendendo a dinâmica de banca, entendendo como é que a sua banca contempla esse conteúdo, eu vou começar com uma dica geral de interpretação de texto, que vai primeiro passar pela leitura desse texto, tá? Bom, se o texto for muito grande, a gente pode usar uma técnica que é olhar as questões primeiro, porque isso, de certa maneira, ajuda a fazer recortes. Então, eu posso ter uma questão lá perguntando sobre o título do texto ou subtítulo, eu posso ter uma questão perguntando sobre o 5º parágrafo, isso vai me ajudar a alinhar as expectativas de leitura. Então, eu posso fazer, depende aí do seu treino, tá? Eu posso fazer uma leitura geral, que é uma leitura mais rápida.
Aí eu posso fazer uma leitura das questões, isso toma tempo, então você tem que ver se você lê rápido ou não, tá? Então tudo é treino. E você faz uma leitura dirigida do texto. O mais importante na leitura, na minha opinião, nem é a quantidade, porque aqui você está lendo o texto 2 vezes, intercalando aqui com as questões. Na minha opinião, sabe o que é mais importante? Ler devagar. Ler uma vez devagar faz muita diferença. Uma leitura pausada, uma leitura em que você realmente busque as inferências que estão naquele texto, ela faz toda a diferença, gente. Porque senão você vai ficar fazendo uma leitura de dedo. O que é uma leitura de dedo? Você leu, não entendeu e vai ficar voltando ao texto. Só que há textos na prova que são extremamente longos e isso vai dificultar, então, o tempo de prova. Então, o nosso maior desafio é conciliar tudo. Tempo de prova, porque você tem que fazer, às vezes, uma redação no mesmo dia, né? Uma leitura adequada do texto, domínio das questões de gramática, domínio das questões de outros conteúdos. Então, aqui, ó, essencial, porque isso aqui, ó, é uma possibilidade, depende de treino, tá? Mas indispensável, e aí a gente vai fazendo assim ao longo do curso, né? Indispensável, uma leitura pausada do texto. E nessa leitura pausada do texto, a gente faz anotações pontuais, né? Para riscar o texto todo também não, porque isso não funciona. Então a gente vai fazendo anotações pontuais. Identificar a tese, ideias centrais. Estratégias usadas. Foco. O que é o foco? Esse texto está escrito em primeira ou em terceira, o quê? Pessoa. Indispensável também verificar a fonte do texto. Porque a fonte, gente, ela dá bons indícios acerca de gênero e tipologia. Então, quando a gente olha a fonte, a gente tem menos chances de errar questões de gênero e tipologia. Tudo começa da interpretação de texto com uma boa leitura. E às vezes a gente quer fazer uma leitura corrida, né? Você tem que lembrar que o texto tem muito peso na prova. Se você não treinar e interpretar texto no dia da prova, você não terá essa habilidade desenvolvida. Falei hoje com o Tatá, meu filhote, ele vai ter prova de produção de texto segunda-feira, né? Aí ele quer estudar comigo e escrever no texto pra ele. Falei, Tatá, deixa eu te falar, eu sei escrever, cara. Quem precisa aprender a ler e escrever é você. Então, falei com ele assim, não tem jeito de você treinar produção de texto sem 3 coisas. Aí falei com ele. Primeiro, você precisa ler, porque quem lê tem argumento. Se você não lê, você não tem repertório. Então, ele precisa ler. A segunda coisa é que ele precisa escrever. Não adianta também só li, entendi, mãe, tá ótimo. Não, não vai adiantar, tá, infelizmente. E a terceira coisa, ele tem que permitir que alguém corrija o texto dele e refletir sobre as intervenções feitas. Por quê? Às vezes eu corrijo o texto dele, aí ele começa assim, tá, mãe, já sei, mãe, viu, mãe, eu errei mesmo, mãe. Mas ele não presta atenção no que ele tá errando. Então, é um parágrafo mal escrito, é uma frase mal redigida, é um erro de ortografia, é um erro de concordância. A gente tem que refletir sobre o erro. Isso é a mesma coisa, tanto na redação quanto na interpretação de texto. Você só vai aprender a escrever escrevendo. Você precisa de repertório argumentativo, modelo é ótimo, ajuda, mas não resolve o seu problema, tá? Se você não se expuser à atividade de escrita, você não melhora e nem sabe como você está de fato. E a outra coisa é a interpretação de texto, porque a gente tende a negligenciar a interpretação de texto ao longo do nosso curso e ao longo da nossa preparação. Acho chato. Pensa assim, não é o mesmo texto da prova, só que você fica ótimo em gramática, pode confiar no que eu tô falando. Você fica ótimo em gramática e sabe o que acontece? Prejudicado na interpretação de texto. Você acaba perdendo pontos preciosos em interpretação de texto porque não se dedicou a desenvolver essa habilidade, que é altamente treinável. Bom, para a gente desenvolver uma habilidade, a gente precisa se expor a ela. Então, o negócio é fazer provas completas toda semana. No nosso curso, você vai ter várias provas completas. Quando você fizer essa prova completa, lembre-se de que a leitura do texto é essencial. Não tenta deduzir pela questão qual que é a resposta, não. Faça uma leitura cuidadosa do texto da mesma forma que você faria no dia da prova. Por quê?
você não vai desenvolver essa habilidade no dia da prova, tá? E aí, muitas vezes, você vai se prejudicar em função de não ter ali, de certa maneira, trabalhado o texto. Então, vamos continuar aqui pensando. Primeiro, eu preciso dessa leitura pausada. Eu sempre vou fazer essa leitura com vocês. Não tem como eu corrigir uma prova de texto sem te explicar como é que era o processo de grifar, como é que eu achei as ideias centrais, porque isso tudo faz parte do processo. Você pode fazer assistir a aula mais acelerado se você tiver acertado tudo. Se não tiver acertado, é para assistir devagar. Bom, mas eu tenho uma outra coisa que diz respeito aqui na interpretação de texto, a análise das alternativas. A gente vai ver isso tudo de novo, detalhadamente, na parte de texto do nosso curso. Mas é importante a gente já começar entendendo isso aqui, tá? Muito feio. Vamos começar com a análise das alternativas. Quando eu penso nas alternativas, eu estou pensando no padrão de erro. Isso aqui a gente estuda na teoria do item. Como é que eu construo um item para ele ser certo e como é que eu construo um item para ser errado? A primeira coisa que eu brinco com vocês é o seguinte: você está paquerando os disponíveis. Então vamos supor que na sua mesa haja 4 disponíveis, se a sua prova tem 5 alternativas, mais o garçom. Então, esses 4 disponíveis estão lá, mais o garçom. Você tem que escolher entre os disponíveis. Não adianta ficar olhando para a mesa do lado, não adianta caçar o casado. Então, você vai olhar ali entre o que você tem disponível. Porque quando a gente fala de análise de alternativas, ocasionalmente elas não são perfeitas. E aí o menino vai buscando uma precisão na prova que não existe no mundo real. Então, ocasionalmente, o exercício é de comparação, melhor ou pior. Então, ocasionalmente, o nosso exercício é de comparação, escolher a melhor ou a pior alternativa. Então, você não está na prova para buscar a certa ou a errada. Você está lá para escolher entre as disponíveis a melhor para o enunciado proposto ou a pior para o enunciado proposto. Se o enunciado pedir a certa, é a melhor. Se ele pedir a errada, é a pior. Beleza? Então eu sempre falo isso, ó, paquerar entre os disponíveis. Você tá comparando os disponíveis, falando assim, tá, entre o sem dente e o sem cabelo, eu quero sem cabelo. Eu quero sem cabelo, tá, gente? Careca a gente resolve, dente eu acho mais complicado. Então, escolher entre melhor e pior. E quais os erros que as alternativas podem apresentar? Uma alternativa, ela pode extrapolar o texto. Por que isso aqui é chato e difícil? Uma alternativa que extrapola o texto. Porque uma alternativa que extrapola o texto, gente, ela pode ser verdadeira, mas não está contida no texto. Então, extrapolar o texto é difícil de o aluno avaliar, porque ele já tem um conhecimento de mundo. Então, ele olha para a alternativa e fala assim, tá, mas ela extrapola o texto, mas é verdadeira no mundo real. Não importa, amigo, o mundo real não conta. Então, extrapolar. A alternativa, ó, ela pode ser verdadeira, mas ultrapassa o texto. Então, eu vou responder com base no texto, tá? Bom, eu posso limitar o texto. O que é limitar o texto? Eu vou lá e restringo uma determinada alternativa a um grupo que não é o do texto. Vamos supor que eu esteja falando, exemplo, tá? Do Brasil todo e a minha alternativa traz alguma coisa sobre o Sudeste. Tá, o Sudeste está no Brasil, mas a informação é diferente. Então, limitar, a gente faz um recorte indevido, não possível, no texto. E isso aqui a gente vai ver já trabalhando o texto, tá? Bom, a minha alternativa, ela pode ser parcial. Quando a gente fala em parcialidade na alternativa, sabe o que a gente está falando? A gente está falando de um juízo de valor que não estava no texto. Então, o texto pode trazer um juízo de valor e aquela alternativa ali trouxe um juízo de valor diferente. Qual que é o nosso problema? Às vezes o juízo de valor da alternativa converge, sabe com o de quem? Com o seu. O problema de interpretar o texto é porque você tem que interpretar o texto deixando de lado a sua visão de mundo, né? Então, a leitura, ela tem que deixar de lado, ó, ela deve deixar de lado a sua visão do mundo. Então, ó, eu tenho primeiro erro, limitar, segundo, desculpa, extrapolar, segundo, limitar, terceiro, ser parcial. Então, o que é esse ser parcial? Trazer um juízo de valor fora do texto, diferente do enunciador do texto.
Então, tem a ver com isso aqui, ó. Trazer um juízo de valor fora, externo à relação do texto. Bom, mas a minha alternativa, posso pegar aqui um item 4, ela ainda pode ser fácil. Ela pode contradizer o texto. O texto está falando A e a alternativa está falando o quê? Não há. Então, ela pode contradizer o texto. Então, é o contrário do texto mesmo. E o 5, que também é fácil, porque aqui, ó, nós estamos lidando com 3 alternativas difíceis. Isso aqui é difícil. Isso aqui é fácil. Isso aqui, normalmente, é critério para eliminação. É tudo moço sem dente, né? É fácil de ver. Então, é eliminação. E quando você está aqui, ó, extrapolar, limitar ou ser parcial, aí já é mais difícil de perceber. Porque pode convergir com os nossos valores, com a nossa visão de mundo, com uma informação prévia que a gente tem sobre o tema do texto. Essas aqui são mais difíceis. Bom, essa última aqui, ela normalmente é colocada em prova para medir que não deu tempo de um aluno fazer a prova toda. Sabe como é que ela é? Ela é uma alternativa que não aborda o tema do texto. Ela está falando de uma coisa diferente. Mas aparece isso em prova, Flávia? Aparece. Você vai perceber isso aqui. E eu tô te contando isso bem no inicinho do nosso curso, porque o nosso objetivo aqui, gente, é você entender como é que você vai trabalhar com as provas da sua banca, né? Então, primeiro, a gente já sabe que na sua banca há um peso considerável para a interpretação de texto. Então, a gente precisa trabalhar a leitura. A leitura, ela precisa ser pausada. Isso não tem opção. Porque se você ler muito rápido, você vai voltar fazendo leitura de dedo, vai gastar o triplo de tempo e ainda não vai acertar, tá? Bom, outra coisa que a gente pode fazer é entender que, num contexto de prova, o exercício é de comparação. Não saia buscando perfeição em questão de interpretação de texto, porque você vai ficar ansioso e não vai conseguir responder. Então, o seu exercício é, se pedir a certa, você está querendo a melhor. Tá? Ah, eu tô pedindo a alternativa certa. No fundo, você não tá querendo a certa, você tá querendo a melhor. E ela pode nem ser totalmente certa, e assim mesmo vai ser a que você vai marcar. Ah, isso é injusto. Quem falou que o mundo é justo? De onde que a gente tirou isso? Você tá aí estudando, correto? Eu tô aqui trabalhando em pé, né? Papapá, pretendo trabalhar o meu sábado todo, tem gente tomando champanhe na beira da piscina? O mundo não é justo. E gente que provavelmente merece menos que a gente. E aí, é justo esse mundo? Não, mas mesmo assim a gente tá aqui. Por quê? Porque não dá pra gente corrigir o mundo, não. Dá pra gente fazer só a nossa parte. Concorda comigo? Então pronto, chorou, eu chorei também, porque eu queria uma tacinha desse champanhe, queria a beirinha da piscina, mas não dá. Tô aqui em pé, linda, forte, sabendo do meu propósito e principalmente sabendo o que eu quero da minha vida. E que eu não nasci herdeira e que é tudo certo, né? Tudo certo é assim que a gente vai. Não casei como rico, tive até uma chance, mas não casei. Então é assim, aí tem que trabalhar sábado. E você tá aí na mesma situação que eu, tá tudo certo. Nós temos que ser gratos que a gente tem como estudar, trabalhar, que tem gente pior. Então é isso, ó, comparação, ó, certa, a gente vai buscar melhor, mesmo sabendo que às vezes ela nem vai ser totalmente certa. E pior, quando a nossa prova estiver pedindo a alternativa, o quê? Errada. Na hora que você puser isso na sua cabeça, sua vida melhora, você deslancha na interpretação de texto, você para de ficar em dúvida entre coisas que não fazem sentido, porque você está querendo consertar a prova e não pode. Bom, uma alternativa que extrapola, ela pode ser verdadeira, mas ultrapassa, então ela apresenta erro, tá? Uma alternativa que limita o texto, ela traz um recorte indevido, ela apresenta erro. Uma alternativa que traz um juízo de valor que não está presente no texto, ela apresenta erro. Uma alternativa que contradiz e uma alternativa que não aborda o texto. De uma maneira geral, as 3 primeiras vão fazer com que a questão de interpretação de texto seja mais difícil, e essas 2 últimas vão ser aquelas que a gente vai utilizar para eliminar a alternativa. Ah, essa é fácil, essa daqui tá errada, beleza? Então, sempre pensando nisso aqui. E agora, gente, a gente vai conhecer, de fato, a sua banca a partir de uma prova completa. Aí, nessa prova completa, o que eu vou te pedir? Primeiro, paciência, porque você pode ser um aluno que não tem domínio teórico, e aí, em função disso, achar extremamente difícil acompanhar a correção de uma prova. Então, já começa por aí. Ou você está muito avançado e eu parei para explicar coisas que você acha que são muito básicas. Então, nós temos os 2 extremos. O que achar a aula complicada precisa de um curso de teoria. O que achar a aula muito simples precisa de um curso de exercício para conhecer o perfil da sua banca e treinar a banca ali de acordo com o que você de fato encontrará na sua prova. Então essa primeira prova, ela já serve também de balizador para o seu caminho. Vou para o curso de exercício, vou para o curso de teoria. Onde é que eu estou na fila do pão? Ah, você está na fila do pão aqui. Se você acertar acima de 80% na prova, é claro que você é caso só de fazer exercício para continuar treinando e, obviamente, conquistar a sua vaga, beleza? Abaixo de 80%, você tem que avaliar. Entre 60 e 80, o que eu errei? Foi falta de atenção, né? Porque se foi falta de atenção, de repente você é mais caso de exercício, já viu teoria o suficiente.
abaixo de 60% não tem conversa. Abaixo de 60% é caso de o quê? Teoria. Você precisa revisitar a matéria, inclusive a matéria de interpretação de texto. Então, para aí o seu vídeo, pausa e vai fazer a prova da sua banca para você saber como você está na fila do pão. Eu selecionei uma prova com 10 questões que vai dar aí um parâmetro tanto na interpretação de texto quanto também em relação a conteúdos gramaticais que são atinentes à sua organizadora, beleza? Então, agora, bora para a nossa prova.